Sou o Henrique, R1 na terapia intensiva aqui do CPET-AMIB. A segunda aula de hoje vai ser sobre os princípios da monitorização hemodinâmica. Então, a gente vai passar um pouquinho uma introduçãozinha rápida, repassar alguns conceitos da fisiologia e passar para a monitorização propriamente dita. Então, uma introduçãozinha. O que seria a monitorização hemodinâmica? A monitorização hemodinâmica seria uma avaliação repetida, se não contínua, desse fluxo sanguíneo no nosso corpo. Algumas perguntinhas para a gente repassar no final. Devemos monitorizar todos os pacientes da mesma forma? Existe algum conjunto mínimo, básico de monitorização para todos os pacientes? Então, repassando um pouquinho do que os conceitos de fisiologia que a Lia já passou na aula passada. Então, o débito cardíaco vai ser dado pela forma do volume sistólico vezes a frequência cardíaca, lembrando que o volume sistólico vai contemplar aquelas três características da pré-carga, contratilidade e pós-carga. Repassando também a oferta de oxigênio, então também a forma do delivery de O2, que é o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Só reforçando então que as partes mais importantes para a gente é a saturação e a hemoglobina, que vão contribuir de forma mais efetiva para esse conteúdo arterial de oxigênio. Já o consumo de oxigênio, então, vai ser a diferença desse conteúdo arterial de O2 menos o conteúdo venoso de O2 vezes o débito cardíaco. E aqui o famoso gráfico que o Dr. Álvaro acabou de dar uma aula para a gente, vamos tentar repassar ele de uma outra forma para não ficar muito repetitivo. Então, a gente vai ter essa oferta de oxigênio basal, que não vai variar o consumo, né? Então, conforme a gente for reduzindo essa oferta, na mesma proporção, a gente vai aumentando essa taxa de extração para poder manter a homeostase do nosso corpo. Chegando num ponto que temos uma queda abrupta do consumo de oxigênio, junto com a taxa máxima de extração de oxigênio, nós temos a DO2 crítica, que é um ponto de virada, que é o ponto de choque, em que teremos um aumento então do lactato sanguíneo. Então a gente vai caracterizar esse ponto como um ponto importante no paciente que vai estar chocado, a gente vai ter esse desbalanço da oferta e consumo de oxigênio. Então, vou falar um pouquinho da monitorização hemodinâmica em si. Vai ser contemplada através de avaliação clínica, sinais vitais, pressão arterial sistêmica, a perfusão periférica, pressão venosa central, saturação venosa central, gap de CO2, diurese, lactato e algumas outras ferramentas. A avaliação clínica, então, começa desde a anamnese, para a gente ter um pouquinho do conhecimento da história do paciente, do doente, por que ele está ali na UTI com a gente, o que trouxe ele lá, então, se o paciente já veio por alguma infecção prévia, se ele tem alguma doença de base, alguma coisa que nos faça pensar onde que a gente vai poder agir, em que ponto que ele pode estar descompensando na hemodinâmica dele. O exame físico, então, o exame básico de todo paciente, vamos olhar ele, se ele já tem algum local que ele esteja sangrando, perdendo volume, se ele tem uma coloração boa, se ele está já anêmico, se ele está quente, se ele está bem perfundido, né? Então, sinais vitais. Frequência cardíaca, respiração, pulso, temperatura, são com o nome de sinais vitais. Quando temos alguma alteração na nossa homeostase, esses sinais se alteram de forma a compensar esse desbalanço. Lembrando então que na temperatura, que um aumento de 1 grau da temperatura vai se associar a um aumento de frequência de pulso de 8 a 10 e da frequência respiratória de 3 a 5. Pressão arterial, então, vai ser, que nem a Lei já comentou um pouquinho, pressão vezes o débito cardíaco vezes resistência. Na UTI podemos aferir isso de algumas formas, método auscultatório, oscilométrico e o método invasivo. Falando um pouquinho do método invasivo em si, a gente utiliza bastante no doente chocado, no doente que precisa de alguma amina vasoativa, e essa monitorização vai aparecer para a gente de formas diferentes no monitor, de acordo com o sítio de cateterização da artéria, né? Então, um dos mais comuns para a gente são a artéria radial e a femoral, quando a gente não consegue esse acesso na radial. Perfusão periférica, que tem sido um tema recorrente aqui para a gente, discutido nas últimas aulas. Então, o tempo de enchimento capilar normal vai ser um tempo de menor que 3 segundos. Para fazer essa aferição, geralmente no leito unguial ou na polpa digital, fazer a compressão até ficar branco por cerca de 6 segundos mais ou menos e soltar para contar o tempo de reperfusão do membro. Outra característica que podemos observar no doente
para caracterizar a hemodinâmica dele pode ser o score de Livedo, né, o Mottling Score. Podemos observar ele no joelho, né, e de acordo com o grau de comprometimento desse doente, a gente vai ter então essa progressão desse moteamento no membro dele. A saturação venosa mista de oxigênio. Então a gente vai ter o catéter venoso central para fazer essa aferição. Ele vai representar então essa saturação, a quantidade de oxigênio que retorna ao coração após toda a circulação sistêmica com extração de oxigênio pelas células para manutenção do metabolismo do nosso corpo. Então essa saturação normal vai variar de cerca de 75%, podendo variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é aquela homeostase que a gente consegue ainda fazer um balanço sem perder, sem estar chocado, né? O gap de CO2, então, ele vai ser calculado pelo delta CO2, que vai ser usado uma gasometria venosa, através do catéter venoso central, menos uma gasometria arterial, para a gente fazer essa diferença do CO2 venoso do CO2 arterial. A gente vai ter um valor normal, então, entre 2 e 5. Valores acima disso, a gente já pode inferir alterações hemodinâmicas no nosso doente. Ele pode estar, então, alterado em estados de choque, vai ter, seja por aumento da produção tecidual ou hipofluxo tecidual mesmo. Além de poder estar alterado em na redução da eliminação pulmonar. A diurese pode ser outro fator que nos ajuda a saber se o doente tem alguma alteração hemodinâmica, porém devemos lembrar que a oligúria não é exclusivo de pacientes em estado de choque, né? Se o paciente é um doente renal crônico, tem alguma alteração de disfunção renal ou alguma outra condição, ele pode estar oligúrico ou anúrico sem que ele esteja num estado de choque propriamente dito. O lactato também é um assunto recorrente nas nossas aulas. Então, a dosagem de lactato, quando está elevada, a hiperlactatemia, ela nos chama atenção para algum estado de choque do paciente, significando que ele tem uma redução da oferta tecidual de oxigênio. E lembrando que é um marcador que está associado ao aumento da mortalidade. Então, ele pode estar aumentado por mecanismos aeróbios e anaeróbios. Nos mecanismos aeróbios, pode ser por hiperprodução ou mesmo uma falência renal hepática. No mecanismo anaeróbio, pode ser por hipoperfusão mesmo, que é onde a gente se preocupa mais com o paciente. Falando então um pouquinho de monitorização hemodinâmica invasiva, temos o catéter de artéria pulmonar, foi descrito lá em 1970 pelo Dr. Swan e o Dr. Gans, né, o famoso catéter de Swan-Ganz. Aqui um modelinho do catéter com um balonete na ponta, algumas vias de proximal, distal, para medicação, o termistor e a via de enchimento do balão. Então, inicialmente, ele nos fornecia alguns dados, como medida direta da pressão de átrio direito, ventrículo direito, medida indireta da pressão do átrio esquerdo, e com o aperfeiçoamento dele, com o passar do tempo, ele ganhou algumas funções também. Então, a aferição da medida do débito cardíaco e da saturação venosa mista de O2. Então, a pressão do átrio direito ela vai ser aumentada quando a gente tiver algum paciente em uso de vasopressor, disfunção ventricular, tamponamento cardíaco ou mesmo quando ele tiver uma pressão intratorácica positiva. Por outro lado, vai estar reduzida quando a gente tiver uma hipovolemia ou uma pressão intratorácica negativa. A pressão de oclusão da artéria pulmonar vai ser então a medida indireta da pressão do átrio esquerdo, né? A gente vai fazer essa medida insuflando aquele balonete quando ele estiver encunhado em um ramo da artéria pulmonar, e ele vai criar uma coluna líquida que vai fornecer para a gente essa medida da pressão. Então, ele tem um valor de referência entre 4 a 12 milímetros de mercúrio. Agora vamos falar um pouquinho de avaliação de fluido responsividade, que faz parte do nosso dia a dia no beira-leito, né? Então, aqui, para um paciente com função ventricular normal, se a gente fizer um estresse com volume nele, aumentando a pré-carga, nós teremos uma correspondência no aumento do volume sistólico dele. Por outro lado, um doente com uma disfunção ventricular, ele vai ter, por esse mesmo aumento da pré-carga, ele não vai responder com um aumento proporcional do volume sistólico dele. A gente pode usar, então, alguns parâmetros estáticos, como a PVC e a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Alguns parâmetros dinâmicos, como a variação da pressão de pulso, o ΔPP, né?
a manobra de elevação passiva dos membros inferiores, a prova de volume, desafio volumétrico e a ultrassonografia mesmo. Então, falando um pouquinho da pressão, da variação da pressão de pulso. A gente vai calcular através da fórmula do ΔPP, né? Cálculo da pressão de pulso máxima menos a mínima, dividido pela média delas. Um ΔPP entre maior que 12 a 15%, a gente pode considerar esse doente um doente fluido responsivo. O contrário não é um doente fluido responsivo. Para calcular o ΔPP, então, a gente vai ter um paciente geralmente entubado, a gente vai calcular a pressão de pulso máxima ao final da inspiração, onde temos a pressão máxima no sistema, e a pressão de pulso mínima vai ser calculada na expiração, quando a gente tem a menor pressão no sistema. Então, para esse cálculo ser mais acurado, a gente vai ter um paciente sedado, ventilado a um volume corrente menor que 7 a 8 ml por quilo, o tórax não pode estar aberto, não podemos ter arritmias e não ter insuficiência de ventrículo direito. A manobra de elevação passiva dos membros inferiores, então, a gente vai simular um desafio de volume, só que com o volume que está parado no leito venoso do paciente. Então, geralmente o paciente está em decúbito, com a cabeceira elevada. A manobra consiste de forma única, né? Deitar a cabeceira do paciente e elevar esses membros inferiores a 45 graus. Então, vai mobilizar um desafio, como se fosse um desafio de volume, com 250 a 400 ml de sangue diretamente no átrio, fazendo esse aumento da pré-carga. Após 1 minuto, a gente espera, se for uma manobra positiva, a gente vai esperar um aumento de cerca de 10% na PAM ou no débito cardíaco. A prova de volume é como se fosse uma manobra de elevação dos membros inferiores, só que com volume em bolos, né? Então a gente vai fazer uma infusão rápida de 250 a 500 ml de volume em 5 a 20 minutos, esperando esse aumento então da pressão arterial média, um aumento do débito cardíaco do doente, e a gente pode utilizar alguns parâmetros como a PVC e a pressão de oclusão da artéria pulmonar como alguns parâmetros de segurança. O ultrassom, que hoje em dia é um método muito utilizado para a gente no beira-leito, né? Tem a vantagem de ser um método não invasivo, de ser de fácil uso, está mais disponível hoje em dia, porém ele é um método operador dependente. Ele pode fazer então a avaliação das câmaras cardíacas, da veia cava inferior e de algumas variações de volume sistólico. Então aqui uma janela apical 4 câmaras, a gente pode ver então todas as câmaras cardíacas, a gente vai avaliar na imagem dinâmica a contratilidade, se tem alguma disfunção, alguma cinesia, hipocinesia do coração do paciente, podendo influir em algumas conclusões para a gente no raciocínio clínico, né? A imagem da veia cava inferior, utilizada também para a gente ver se o paciente é um paciente fluido responsivo ou não. Aqui um eco que a gente fez na Santa Casa, paciente com uma cava bem grande, então a gente consegue ver que seria um paciente, no caso, não fluido responsivo. Para fazer o cálculo, então, dessa fluido responsividade com o ultrassom, a gente vai usar aquela imagem anterior, vai usar o modo M do ultrassom, e vamos calcular então o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo de acordo com a inspiração e expiração do paciente em ventilação mecânica. Então a fórmula, o índice de distensibilidade da veia cava inferior, ele seria o nosso parâmetro para avaliar essa fluido-responsividade do doente. Então ele seria então o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo que a gente vê na imagem anterior dividido pelo diâmetro mínimo. Esse índice, quando maior que 18%, a gente acaba considerando esse paciente como um paciente fluido responsivo. E, fechando a aula, algumas mensagens para a gente levar para casa, então, e respondendo aquelas perguntas iniciais. A gente deve individualizar para cada paciente a complexidade da sua monitorização. A gente não precisa passar um Swan-Ganz em todos os pacientes que estão na UTI, por exemplo, né? A gente precisa conhecer as nossas ferramentas disponíveis nos nossos hospitais e as suas aplicações. Não adianta a gente ter um mar de dispositivos, de informações, se a gente não tiver a noção de como usar isso a favor do doente, a favor da nossa prática clínica. E também saber interpretar esses dados fornecidos por todos esses parâmetros hemodinâmicos que a gente tem disponíveis na nossa mão. E as referências que eu utilizei, deixa isso. Na semana passada, a minha nora
Eu tenho um filho, né, que tem essa consultora aqui do lado, aqui, casado com a Bibi. Não sei se você já conhece a Bibi. Vocês talvez tenham tido contato com ela, a Bibi, a Ana Beatriz. Quem que está lá no link? Ela é filha do Francisco Costa. Fez 2 anos de clínica médica, no HC, 2 anos de cardiologia. E ela está no Canadá agora, desde fevereiro, fazendo cardiointensivismo lá, em Toronto General Hospital. E o Ricardo vai e volta. Semana passada foi jantar em casa. Então vamos fazer como é que é? Um WhatsApp, vídeo, sei lá como é que estava falando. Ah, doutor, hoje eu tive um caso e o meu paciente de repente chocou na minha frente e num pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele parecia que estava sangrando, a gente foi examinar o que era. E rapidamente, quando eu pedi para a enfermeira, porque a gente queria um catéter de Swan-Ganz, em meia hora o catéter de Swan-Ganz estava passado, não foi nem ela que passou. A enfermeira passou o catéter de Swan-Ganz, fez todas as medidas e entregou para ela a medida dos dados hemodinâmicos, o que ela devia fazer com os dados hemodinâmicos. Outra coisa. Daí deu certo. A única coisa que meu chefe passou e disse assim, olha, você não sai daqui enquanto ele não tiver urinando, lactato normal, e a gente puder tirar o catéter de sangue. Legal isso, né? É uma realidade. Isso já não... Tipo assim, lá na Santa tem um Swan-Ganz só. Um monitor. E é isso aí. Mas enfim, é mais ou menos isso. Você identifica um doente, você não sai do lado do doente enquanto ele não estiver compensado. O choque é tempo. Né? Algumas coisas que eu anotei aqui. Nunca percam essa capacidade de poder identificar 70%, 80%, 90% dos doentes em choque com uma abordagem clínica de beira-beira. A gente diminui o nível de consciência, ele começa a ficar frio, começa a ficar pálido na periferia. Qualquer que seja a etiologia do choque. No choque séptico, pode ser que ele fique um pouquinho mais quente no começo, mas em umas poucas horas, esse doente vai ficar hipovolêmico, vai ficar frio também. É importante avaliar a consciência de todo mundo, avaliar a periferia, avaliar débito urinário, avaliar a jugular, avaliar as condições do pulmão. O doente que está com gesto, ele nitidamente ele tem semiologia de congestão pulmonar. Se ele não tiver semiologia de congestão pulmonar, ele, na primeira abordagem sua, ele não atingiu os limites da administração do. Então, isso te deixa tranquilo que você vai poder administrar o volume. Avalie o coração, faça um diagnóstico se ele não tem uma valvulopatia grave. Né? Põe a mão, identifique o líquido, faça uma boa ausculta, veja se não tem freno. Esses treinamentos têm que ser constantes na vida do doente. Frequência cardíaca e PAM. Frequência cardíaca dividida pela PAM dá um índice, que é o índice de choque, choque index. O doente que tem 100 de frequência cardíaca, tem 100 de PA sistólicos, ele tem um. Não é um doente que está grave. Normalmente, a gente tem 80 de frequência cardíaca com 120, 130 de pressão sistólica. Isso dá uma relação de 0,6, 0,7. E à medida que o doente vai ficando chocado, a pressão arterial vai caindo, a frequência cardíaca vai subindo. Isso é a hora do monitor ali. Se a frequência cardíaca estiver maior, que a PA sistólica está subindo, esse doente está grave.
E à medida que você vai repondo o volume, a frequência cardíaca vai caindo, a pressão sistólica vai subir. Você está ali, olhando para o doente, pondo a mão, olhando o tempo de preenchimento capilar, urinou, não urinou, começou a reagir, doente, ainda não tem crepitante nas bases, não tem nada no coração que possa sugerir uma doença cardíaca primária, estão bem fonéticas. A tua reposição de volume com a droga vasoativa, a frequência cardíaca começa a cair, a pressão sistólica começa a subir, você está no bom caminho. Isso serve para todo mundo? Não, não serve. Mas são avaliações básicas que servem para todos os doentes. Você tem que contextualizar informações novas em cima dessa. Quando o índice de choque começa a ficar, ele é 1.2, 1.3, 2 às vezes, um doente muito grave. Vocês veem isso no Hospital do Trabalhador aos montes, doentes com 50, 60 de pressão sistólica e 120, 130, 140 de frequência cardíaca. Então, essa transição significa que o doente está melhorando, que você está enchendo o volume, o débito cardíaco está subindo, está diminuindo a resposta adrenérgica do doente. Ao mesmo tempo, ele está ficando com o pulso mais forte. São sensações que você adquire na beira do leito que vão te tornando cada vez mais um médico experiente, que com poucos sinais clínicos você consegue saber se o doente precisa de mais volume, se ele tem mais droga ativa, se ele está compensando ou não, e quais informações adicionais que eu posso acrescentar. Já falamos bastante do tempo de preenchimento capilar. Você veja, até agora nós só estamos só com dados clínicos de beira de leito. Né? E o médico que fica do lado do doente, que faz mais 500 ml de solução salina, aumenta aquela noradrenalina de 10 para 20, para 30 ml por quilo por hora. Ml por hora? Aí começa a chegar o lactato. É sempre bom pedir uma saturação venosa e uma gasometria artério-venosa, uma saturação arterial de oxigênio. Na saturação venosa de oxigênio, você já tem uma ideia da taxa de extração de oxigênio, rapidamente. E olhando para a diferença de PaCO2, você tem uma ideia de fluxo para a periferia. O conceito básico é um conceito que tem algumas complicações, mas assim, básico para poder decorar rapidamente. Hiperlactatemia e hipoperfusão, ok? Vale para a maior parte dos doentes. E PCO2? PCO2 sai por onde? Só sai por fluxo, não tem jeito de sair por outro lugar. Né? Onde que PCO2 é produzida? Só é produzida dentro da célula, só tem um jeito de sair. Sair por fluxo. Se ele se acumula, é porque tem baixo fluxo na periferia. Então, se você tem uma diferença veno arterial de CO2 abaixo do que 6, 5, 6 é o corte. Você colocou 5 ali, a maior parte. Mas 6 para a prática clínica do doente descompensado, é porque ele tem um fluxo que está relativamente otimizado para o consumo de oxigênio, para a produção de CO2 que ele está tendo naquele momento. Então, rapidamente você tem saturação venosa de oxigênio, está subindo, ela já está próxima de 70. Tem uma diferença veno-arterial de CO2, que está próxima de 6. O leite está quente, o índice de choque está abaixo do que 1. Tempo de preenchimento capilar está abaixo do que 3 segundos. Ele começou, eventualmente, a urinar. Eu vou esperar só o lactato para ter uma ideia do metabolismo anaeróbico que ele produziu durante aquela fase grave. Né? Tem alguns doentes que ficaram muito tempo em hipoperfusão, que vão vir um lactato de 6, de 8.
Mas, mesmo com 6 e 8, comparado com um D3, se ele tem todas essas outras condições, eu estou indo no caminho certo. Eu vou ter que dar mais tempo para aquele que tem 6 de lactato, ele vai levar mais tempo para poder fazer o clírice, porque ele acumulou mais. Mas eu já tenho bom fluxo para a periferia, uma diminuição da resposta adrenérgica para esse doente. Isso dá para poder fazer praticamente em qualquer lugar, né? Desde que você tenha disposição para poder colocar o banquinho do lado do doente e ficar ali 1 a 2 horas para poder compensar esse doente, cuja coisa fundamental é tempo. Tempo, nesse momento, é órgão, é célula, é tecido, é órgão e, consequentemente, é vida. Claro que vai sobrar aí 15, 20% dos doentes que vocês vão ter que otimizar e vão gastar mais tempo, né? Aí entra aquelas fases do volume, a otimização da fluido-responsividade. Hoje a eco da beira do leito, hoje ela ajuda, né, grandemente. Você daí traz a eco na beira do leito, faz uma ecocardio, vê se não tem tamponamento cardíaco, passou despercebido, uma válvula muito disfuncionante, estenosada, ou um refluxo importante, uma hipocontratilidade muito grande, um ventrículo direito que está muito estufado, pode significar uma sobrecarga do ventrículo direito que você não tem antecipado, né? Um embolismo do pulmão, coisa parecida. E olha para cá. Isso você tem que treinar rapidamente. Passa depois no pulmão para poder ver se tem linhas B. Se você fez uma punção, você vai ver se não tem pneumotórax. Mas fora isso, você não quer ver nessa fase agora se tem pneumonia, se tem SARS, você não quer fazer esse diagnóstico. Quer saber se tem linha B. E se não tiver linha B, a cava está relativamente dançando, tem uma boa compressibilidade ou elasticidade da veia cava, né? Não está completamente ressuscitado. E eventualmente tem uma diferença veno-arterial de CO2 alargada, ele precisa de mais volume porque ele precisa de débito. E ele tem reserva para poder receber mais volume. À medida que você começa a encher o tanque, a cava começa a ficar mais fixa, começa a aparecer linha B, você escuta, um crepitante, não é mais volume, é droga vasoativa. O que eu posso fazer de droga vasoativa? A pressão já está boa? Olha para a diferença de pressão na horta e na cava. Tem uma boa diferença, uma boa perfusão? Tem. Se tem uma boa pressão de perfusão, então o próximo passo é o hidrotrope. Tudo isso com as ferramentas que vocês têm hoje na beira do leito. Ficou um pouco em dúvida? Joga para perna para cima. Se você não tem uma medida direta de débito, vai ter que ver medidas indiretas. Jugular que engurgitou demais, cava, se tiver uma eco, um VTI, né, para poder avaliar se o doente é mais fluido responsivo. Se estiver completamente perdido, e muitas vezes vocês estarão, porque vocês vão atender muitos doentes, principalmente naqueles doentes que têm múltiplas causas, né, um doente idoso, já tem cardiopatia de base, que eventualmente tem infecção junto, e aí talvez o catéter de Swan-Ganz possa te ajudar a fazer um diagnóstico do estado hemodinâmico, do estado volêmico, de responsividade de uma forma indireta. O catéter de Swan-Ganz pode fazer. Nunca acredite naquelas pessoas que vão passar um catéter de Swan-Ganz para poder ver qual é o tipo de choque. Não existe isso. Todos os choques, numa determinada fase, se tornam choque hiperdinâmicos. Porque a hipoperfusão periférica leva a distúrbio da microcirculação e no vasodilatação. Se ele tiver com vasoconstrição, resistência periférica aumentada, geralmente é ou é um doente cardíaco grave que você já vê na prática, não é com catéter de Swan-Ganz, é com eco, exame clínico,
Mas, enfim, vamos deixar para discutir o cateter de Swan-Ganz lá na frente. Espero que em 5 minutos eu tenha feito um resumo rápido de como é possível, na beira do leito, com avaliação clínica, com esses dados que aparecem no monitor, um equipamento de eco, 2 gasometrias, uma gasometria arterial e uma gasometria venosa, coletada às vezes 1 hora, 2 horas de diferença. E uma curva de lactato, vocês vão controlar a maior parte dos índices. O que mais? Fluido de responsabilidade. Oi. Fluido de responsabilidade tem dúvida. Porque Acho que nós precisamos de uma aula inteira de fluido de responsabilidade. Mas qual é o conceito que você tem de fluido de responsabilidade? É que se eu fizer volume, ele vai responder. Responder com o quê? Débito cardíaco, aumento O débito cardíaco, né? Só tem uma razão da gente fazer volume para o doente. Aumentar o débito cardíaco. Tem nenhuma outra. Né? E como é que eu sei que o doente é fluido responsivo ou não? Né? Eu preciso ter uma medida de débito, eu faço um volume e vejo se tem aumento do débito. Bom, na ausência disso, eu preciso de algum substituto. De alguma coisa assim que esteja muito próxima em me dizer que ele possivelmente vai responder ao volume aumentando o débito cardíaco, porque eu não tenho uma medida direta de débito. Então, tendo esse conceito firme, qual que é a tua pergunta em cima disso? Quais os planos também que dá para fazer mais, que nem na questão de manejo de dinheiro por parte clínica, antes de passar uma cadeira de transfusão, eu também queria saber o que eu primeiro faço, porque, por exemplo, o eco, né, fazer aquela alteração da cava já não é, era mais para fluido tolerância, não fluido responsabilidade, as coisas que ele vê linha B, tipo, não tá com gesto. Como assim? Que Fluido tolerância. que cabe, não vai gerar congestão, mas não que ele vai responder. Não, se você tiver um doente que está em ventilação mecânica e ele está relativamente estável, não está se mexendo, não está brigando com o ventilador durante 1 minuto, 2 minutos, e na hora que você joga volume corrente, você aumenta a pressão intratorácica e essa cava ela colapsa um pouco, é porque existe uma reserva, né? Então, se existe uma variabilidade de 11, de 13, de 16%, dependendo do trabalho, alguma coisa como mais do que 10% de colapsibilidade da veia cava, esse doente tem 70% a 80% de chance de ser fluido responsivo. Né? Ou seja, você pega 100 doentes você faz uma administração de uma alíquota de 250 ml de solução salina em 5 minutos, 7 minutos, mais ou menos, e olha para o débito cardíaco. Se o débito cardíaco aumentou mais que 13%, a maior parte dos trabalhos, do ponto de vista clínico, aumentou mais que 10%. Ele tem um potencial de estar causando um benefício, tem um débito cardíaco de 3, aumentou para 3,3, para mim dá ótimo. Eu vou achar que isso é fluido responsivo. Desde que ele não tenha um sinal de congestão. Esses doentes que são fluido responsivo, mais ou menos uns 70% deles, 80%, tem uma variação da veia cava. Aqueles que não são fluido responsivo, mais ou menos uns 70%, 80% estão com a veia cava cheia. Como eu não tenho uma medida de débito cardíaco, um valor preditivo positivo de um exame que eu faço na beira do leito, me dá 70% a 80% de probabilidade de que aquele doente é fluido responsivo ou não fluido responsivo, é um ganho, é uma informação a mais que eu acrescento naquele conjunto de outras informações que você já tem. Você tem tempo de preenchimento capilar, você tem diferença vena arterial do oxigênio, você tem lactato, você tem uma série de outras coisas, sinal clínico do doente, você tem linha B ou não tem linha B. Aumentar uma acurácia, 70% a 80% é uma informação a mais. Não significa que você vai fazer volume ou não vai fazer volume só por causa da veia cava. Sim, ajuda. Né? Se você tem um monitor que está medindo a variabilidade da tua pressão, da tua pressão
sistólica durante a expiração e durante a inspiração. A tua diferença de pressão sistólica e diastólica, a tua pressão de pulso. Desculpa, obrigado. A variação da tua pressão de pulso durante a inspiração e a expiração, isso também te dá um valor preditivo positivo de 70% a 80%. Ou seja, quando você põe ar lá dentro do pulmão, você faz compressão das veias pulmonares. Essa compressão das veias pulmonares diminui o retorno do ventrículo esquerdo. Durante a inspiração do ventilador, a pressão deve cair um pouquinho. Se a veia pulmonar for exprimida pelo ventilador. Se ela estiver cheia, assim como está a cava, você não vai ter muita variação. Às vezes você nem precisa de um monitor que mede isso. Você só olhando com um pouquinho de detalhe, senta ali do lado, quando você vê que a pressão ela varia muito durante a fase inspiratória do ventilador na fase expiratória, bastante provavelmente é fluido responsivo. Junta com outros dados na beira do leito, faz o valor.